Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor. Agradecemos pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente, na medida do possível, se esforçam para nos encontrarmos aqui juntos, estudando o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E hoje é com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez. Apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, o pior momento, em especial aqui no Brasil, o pior momento neste período de pandemia que iniciou há um ano e hoje estamos vivendo e vivenciando um dos piores momentos da nossa trajetória nesta pandemia, nesta imensa tempestade que se abateu sobre todo o planeta Terra. Mas mesmo assim, é preciso que mantenhamos a perseverança, mantenhamos a fé, mantenhamos constantemente o facho luminoso da fé e que possamos levar adiante constantemente, através da perseverança, o trabalho da caridade, na medida do possível, nos esforçando constantemente, nos auxiliarmos mutuamente. E gostaríamos de pedir a todos que aqui se encontram que pudéssemos aproveitar este momento em que nos encontramos aqui juntos, apesar da distância, mas nesta sala virtual, que possamos vibrar positivamente em preces, nas nossas orações, vibrar pelo Brasil, vibrarmos pelo mundo, vibrar pelos trabalhadores da saúde, vibrarmos pelos nossos administradores públicos, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando. Então, que possamos aproveitar este momento. Mas hoje, aqui nos encontramos, apesar destas dificuldades, para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, mais um capítulo do Livro da Esperança, livro de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo de número 55, que tem como título Na Forja da Vida. Então aqui, conforme Emmanuel nos fala, nós estamos todos aqui no planeta Terra, nesta forja da vida, ou nesta imensa fornalha, para realizarmos as fundições que precisamos realizar, os processos de transformação, já que todos nós nos encontramos aqui nesta imensa oficina, nesta imensa sala de aula, nesta imensa universidade, para aprendermos. Não estamos aqui, e é preciso lembrarmos constantemente, apesar das dificuldades, não estamos aqui para sofrer, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus permite que soframos, porque é o resultado das nossas escolhas, lei de causa e efeito. Mas Deus não quer que soframos. Deus age constantemente com misericórdia
e permitindo que estas coisas aconteçam conosco, porque é o resultado das nossas escolhas. Então agradecemos mais uma vez a presença de todos e de todos os irmãos e irmãs. Então hoje o nosso estudo é com base neste capítulo 55 do Livro da Esperança, na Forja da Vida. Mas antes de começarmos aqui estas palavras belíssimas de Emmanuel e Chico Xavier, palavras de Jesus e de Kardec, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, onde ele nos fala sobre as nossas responsabilidades. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira: não se esqueça de que qualquer que seja sua posição na vida, há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Independentemente da posição onde nós nos encontrarmos, vai ter sempre nesta linha divisória, simbolicamente falando, vai ter sempre alguém acima de nós e sempre alguém abaixo de nós. E independentemente do local onde nós nos encontrarmos, nós temos responsabilidades, nós temos deveres a serem cumpridos, nós temos missões a serem cumpridas. Então aqui ele nos diz: procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes. Então é preciso, você que tem alguém que está na posição de sua chefia, é preciso que ao invés de criticarmos o nosso chefe ou a nossa chefa, aquela criatura que está na posição de chefia, é preciso, conforme Pastorino nos diz, é preciso que em alguns momentos nós nos coloquemos no lugar dele ou dela. Nós gostamos e temos esta mania de criticarmos os nossos governantes, mas é preciso que, antes de criticarmos, nos coloquemos no lugar deles, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos governadores, deputados federais, estaduais, senadores, o nosso presidente. Quantas agruras esses administradores públicos estão passando, estão sofrendo há um ano, principalmente, devido a toda essa problemática que nós estamos atravessando em função da pandemia do novo coronavírus. Ao invés de criticarmos, façamos uma prece, façamos uma meditação, boas vibrações a estes nossos irmãos, conforme ele nos fala aqui, Pastorino nos fala. Antes de criticarmos, nos coloquemos no lugar dele ou dela. Qual seria o meu comportamento? Qual seria a minha atitude se eu estivesse no lugar de prefeito da minha cidade, ou de governador do meu estado, ou de presidente do meu país, ou mesmo na condição de um secretário, seja estadual ou municipal, ou de um ministro? Qual seria o meu comportamento? Então aqui ele nos fala que é preciso que nos coloquemos nesta posição de chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Em muitas situações, nós nos encontramos aqui na condição de chefe e temos aqueles que estão na condição de nossos subordinados, e ao mesmo tempo nós temos alguém que está acima de nós nessa hierarquia, alguém que está acima de nós, que também está na condição do meu chefe. Então é possível nós fazermos estas analogias, nos colocando na posição daquele que está na chefia, na posição daquele que está na condição de subordinado. E aí ele diz assim: se nós nos comportarmos assim, nos colocando no lugar do outro ou da outra, assim você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados. E ele encerra, desta forma poderá ajudar melhor a uns e a outros. Ao invés de criticar, ajude. Ao invés de criticarmos, ajudemos, nos colocando nessas posições, conforme ele coloca como simbologia. Não precisa ser propriamente
na condição de chefia. Antes de criticarmos o nosso vizinho devido a um comportamento que achamos que é equivocado, nos coloquemos no lugar dele, tentemos descobrir qual foi o motivo que levou ele a adotar aquele determinado comportamento em detrimento de outro comportamento. É preciso que nós tenhamos o cuidado de analisarmos qual seria o meu comportamento no lugar dele e também, e principalmente assim, qual seria a atitude de Jesus no meu lugar, no seu lugar. Ele criticaria aquela criatura que você está criticando, que eu estou criticando? Qual seria a atitude de Jesus? E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para iniciarmos as nossas reflexões com o livro da Esperança, capítulo 55, Na Forja da Vida, palavras de Emmanuel, de Jesus, de Allan Kardec, porque Emmanuel buscou como referência para esses estudos palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 7º, versículo 13, anotação do evangelista Mateus, quando Jesus nos disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que entram por ela. Então aqui Jesus, quando foi questionado sobre a chamada salvação, então Jesus nos fala desta forma, sobre essa necessidade de fazermos esforços constantemente, e aqui ele nos fala sobre essa necessidade do esforço constante para entrarmos pela porta estreita, que é a porta que mais temos a dificuldade de entrarmos por ela, que é a porta do bem. Porque ele nos diz que a porta da perdição, ou seja, a porta dos vícios, ela é bastante larga. Tem muitas e muitas opções. E conforme ele nos diz aqui ainda, espaçoso, ou seja, é bem largo este caminho que a ela conduz. E aqui Jesus foi boníssimo quando ele disse que muitos são os que entram por ela. E aí vem os espíritos amigos, Emmanuel buscou nas palavras de Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18º, no item 5, aqui os espíritos amigos já foram mais diretos em relação a este assunto, quando eles repetiram em parte as palavras de Jesus, dizendo: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número, aqui Jesus tinha dito que muitos são os que entram pela porta larga. E aqui os espíritos amigos nos dizem que o maior número de nós nos enveredamos pelo caminho do mal. Então aqui Jesus e os espíritos amigos nos chamam a atenção para essa necessidade do esforço constante para caminharmos nesta trilha que Jesus veio e nos mostrou, a trilha do bem. E o nosso companheiro Eudes Júnior, lá de Trindade, nos lembra da seguinte maneira: acusar é muito fácil, meu irmão. O problema é sabermos se temos credenciais morais, sem sombra de dúvida, credenciais que nos capacitam nos transformarmos em cobradores da conduta humana. Quais são as credenciais que eu apresento, credenciais morais, conforme o nosso companheiro aqui está dizendo, para ser este cobrador, conforme ele colocou aqui entre aspas, este cobrador da conduta humana? Que faríamos de melhor se estivéssemos lá? Que faríamos de melhor se estivéssemos no lugar daquela criatura que estamos criticando? É aquilo que sempre falamos. Se Jesus estivesse entre nós, ele seria cristão? Ainda o nosso companheiro Eudes falando, questionando: se Jesus estivesse aqui entre nós, no planeta Terra, ele seria cristão? Neste caso, um cristão conforme nós dizemos ser e colocamos na prática
esse cristianismo, conforme se diz popularmente, este cristianismo de papelão? Então aqui, sem sombra de dúvida, se Jesus estivesse aqui entre nós, ele seria o cristão, e não cristão assim como nós, mas sem sombra de dúvida que é motivo para as nossas reflexões sobre esta condição de cobradores das condutas dos outros. Quais são as minhas credenciais para que eu aponte o dedo, critique, aponte, condene algum companheiro de jornada? Realmente, se eu estivesse no lugar dele, tenho credenciais que realmente me dê essa sustentação de que faria melhor do que ele? Sem sombra de dúvida que precisamos meditar sempre acerca disto. E não só meditarmos, mas demonstrarmos na prática. E aí vem Emmanuel e nos fala da seguinte maneira acerca destas palavras de Jesus e dos espíritos amigos anotadas por Kardec. Trazes contigo a flama do ideal superior e anelas concretizar os grandes sonhos de que nutres, mas, diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Então aqui Emmanuel vem e nos chama a atenção que todos nós trazemos conosco esta flama de ideal superior, que nós temos naquela condição de missão, concretizar aqui na Terra sonhos que nós nutrimos, mas via de regra nós colocamos que o nosso comportamento e que nós usamos como desculpa é que a realidade terrestre é bastante dura, é bastante cruel e que as dificuldades são invencíveis. Mas será que as dificuldades realmente são invencíveis? Busquemos em O Livro dos Espíritos a questão 645, quando Kardec questionou os espíritos amigos da seguinte maneira: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Então Kardec quis saber dos espíritos amigos, quando nós estamos aqui na Terra, principalmente mergulhados na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento assim quase que irresistível, ou seja, quase ninguém resiste, conforme Jesus disse, conforme os espíritos amigos também nos disseram? E aí vem os espíritos amigos e respondem a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: arrastamento sim. Todos nós somos arrastados constantemente para a prática do mal, constantemente para andarmos por esta estrada espaçosa, esta estrada larga que é a estrada dos vícios. Então eles nos falam: arrastamento sim, irresistível não. Você tem condições, eu tenho condições de resistir sim. E aí eles dizem: porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. Então aqui eles nos chamam a atenção que mesmo ali na atmosfera do vício, nós encontramos grandes virtudes. Tem pessoas que estão localizadas em um determinado grupo familiar, que a maioria é altamente viciosa, está mergulhada realmente no vício, e aquela criatura está ali resistindo bravamente e não deixa se arrastar pelos vícios. E aí eles complementam: são espíritos, esses que resistem ao arrastamento, são espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, conforme eles nos falam aqui, são espíritos que receberam a missão de vir naquele agrupamento familiar, vir naquela favela, vir naquela sociedade, para servir de exemplo, para exercer a boa influência sobre aquelas criaturas e mostrar que é possível
caminhar por esta estrada estreita, entrar por esta porta estreita. E aí segue Emmanuel, nos dizendo, afirma haver encontrado incompreensão e reveses, entraves e dissabores por toda a parte. No entanto, e via de regra nós usamos essas desculpas, não tem como eu realizar esta tarefa no bem, porque é muito difícil, tenho constantemente a incompreensão das pessoas, existem os reveses da vida, existem os entraves, os dissabores, e aí ele nos chama a atenção, no entanto, e aí ele conta para nós uma história, uma belíssima história com várias personagens que conhecemos. Prestemos atenção no encadeamento desta narrativa de Emmanuel, para mostrar e exemplificar que o trabalho ele é de conjunto. Não estamos aqui para realizarmos todo o processo sozinhos, não vivemos sozinhos, nós dependemos uns dos outros, nós estamos aqui na condição de colaboradores, de cooperadores uns dos outros. Existem aquelas tarefas que são intransferíveis, que eu tenho que realizar, que é a minha transformação, mas estamos aqui em processo de parceria constantemente, assim como estamos fazendo aqui neste momento, neste processo de parceria, de semeadura do Evangelho de Jesus. Então, Emmanuel começa dizendo o seguinte nesta narrativa, que o pão que consomes, todos nós que já almoçamos hoje, lembremos do prato de comida que usamos como refeição no almoço de hoje, ou que venhamos usar para quem não almoçou ainda. O pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo. Então, o alimento que nós consumimos é este trabalho numeroso, feito em forma de cadeia, que começou lá no campo, com o cultivo do solo. E aí ele diz na sequência que a vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio. Então aqui, este agasalho que usamos como vestimenta para o nosso corpo, começou lá distante. Em muitas situações, quando uma peça de algodão, por exemplo, também começou lá com o preparo do solo para o plantio da semente do algodão, para extrair a pluma, fazer todo o processo até chegar em uma peça pronta. E aí ele diz na sequência que o lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. Um trabalho enorme até chegar naquele ponto em que você se mudou para aquele ambiente, transformando aquela construção no seu lar. E aí ele diz que a escola que te revela a cultura, guarda renunciação de quantos se consagraram ao ministério do ensino. E aí na sequência ele diz que o livro que te instrui custou a vigília. Então o livro que nos instrui, assim como este que nós estamos usando agora, custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. Quanto trabalho para ter um livro deste em nossas mãos! Quantas inteligências se uniram para realizar este trabalho? E aí ele diz que a oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem a favor do progresso. E ainda ele acrescenta que o remédio que te alivia, é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Então prestemos atenção neste último que ele fala aqui, o remédio, quanto trabalho nesse processo até ele chegar na prateleira de uma farmácia para que você possa adquirir após uma receita médica para aliviar as nossas dores. Quanto processo de pesquisa foi realizado até chegar a este ponto. E aí ele continua dizendo que animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos de que te atendem
submetem-se a constantes adaptações e readaptações para que te possam servir. E aí ele diz: se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, que é a tua, que é a minha iluminação, o seu crescimento espiritual, não desdenhes de lutar a fim de obtê-lo. Nós não obteremos a nossa iluminação espiritual, nosso crescimento moral, intelectual, sem nos esforçarmos, conforme Jesus disse. Se queres alcançar a salvação, fazei esforços para andar pela estrada estreita, para entrar pela porta estreita. E aí Emmanuel ainda acrescenta que na forja da vida, ou seja, nessa fundição da vida, nessas transformações da vida, nada se faz sem trabalho e nada se consegue de bom sem apoio no próprio sacrifício. Então, nada se faz sem esforço, nada de bom se faz sem o sacrifício, sem o trabalho de parceria, sem a cooperação constantemente. E aí ele encerra estas belíssimas e profundas reflexões e ensinamentos, ainda nos dizendo: se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Então aqui Emmanuel nos fala que se eu quero exaltar a grandeza de um monte, ali na sombra que ele me oferece em um vale, é só eu olhar para cima, olhar para o seu tope e ver a sua grandeza. Aí ele diz: basta contemplar-lhe a grandeza, mas se te dispões a comungar-lhe o fulgor solar na beleza do cimo, se eu quero realmente ver a beleza do sol lá em cima no monte, aí eu vou ter que fazer esforços, eu vou ter que fazer toda a escalada de subida, conforme nos fala aqui Emmanuel, que será preciso, se eu quero ver o fulgor do sol lá no topo do monte, será preciso usar a cabeça que carregas nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Então aqui é preciso usar toda a nossa inteligência, é preciso usar toda a nossa força, é preciso seguir adiante, é preciso fazer a escalada do monte. E exatamente para isto que nos encontramos aqui, para realizarmos esta escalada. Essa escalada já se iniciou há milhares e milhares de anos, quiçá de séculos. Mas não sabemos em qual ponto desta escalada do monte nós ainda nos encontramos. É bem provável que muitos de nós ainda estejamos contemplando a beleza do monte na sua sombra. Nem começamos verdadeiramente essa escalada, mas se queremos ver e observar o fulgor do sol lá em cima no monte, será preciso fazer esforços, que possamos começar ainda hoje este esforço verdadeiro para escalarmos este monte que é a nossa sublimação espiritual. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras de jornada. E mais uma vez, rogamos a todos para que possamos nos unir em preces pelo nosso planeta. Paz aos nossos corações, Jesus conosco sempre, e que possamos fazer constantemente esforços conforme Jesus nos pede, para que possamos caminhar com Jesus e sermos merecedores da companhia de Jesus conosco em nossa caminhada. Até breve, meus irmãos. Até muito breve, quando aqui pretendemos retornar com a graça e permissão do Pai, para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Jesus conosco sempre.